A Rádio Fronteira continua a ouvir os candidatos às autárquicas do próximo dia 12 de outubro, dando voz aos candidatos à Câmara Municipal de Almeida, Sabugal e Figueira de Castelo Rodrigo. Nesta sexta-feira, ao longo desta hora, vamos estar à conversa com a candidata do Chega à Câmara Municipal de Almeida, Liliana Moreira. Vamos então conhecer melhor o percurso, as suas ideias e as propostas que apresenta aos almeidenses. Muito bom dia, Liliana Moreira, obrigado por estar aqui na Rádio Fronteira. Quem é a Liliana Moreira e o que é que a motivou a avançar para esta corrida eleitoral? Antes de mais, bom dia, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a apresentar aquilo que é o nosso projeto para a Câmara Municipal de Almeida. Cumprimentar também a quem nos está a ouvir. Quem é a Liliana Moreira? Tenho 44 anos, sou católica, de direita conservadora, muito apegada à manutenção das tradições. Resido há 2 anos em São Pedro do Rio Seco, sou natural de Oliveira das Meias, sou técnica de animação social, com formação em ensino. Trabalhei 7 anos em agências de marketing, nomeadamente em coordenação de projetos e do roteiro turístico para o Euro 2004. Estou desde 2010 ligada ao ramo das telecomunicações. Iniciei como gestora dedicada de empresas, PMEs e entidades públicas na ainda Portugal Telecom. Desde 2020, com a vinda do Covid, eu decidi reorganizar-me e avançar para algo que eu já queria há muito tempo, que era ficar como parceiro independente da Mel, exercendo a atividade de forma independente. Neste momento tenho uma empresa, faço consultoria em energia e telecomunicações a nível de multioperador. O que me motivou a candidatar-me à Câmara Municipal de Almeida foi o sentimento que tenho por esta terra essa que eu decidi fixar a minha família, de criar a minha filha, uma vez que a família do meu marido, por parte de pai e de mãe, são de cá, e um reconhecer de que há muito por fazer, por corrigir, para o desenvolvimento de Almeida, que tem um potencial enorme, mal aproveitado e gerido. Entendo que a minha experiência em projetos de marketing, em gestão, em angariação de negócios, são uma mais-valia para a minha candidatura, assim como a forma como me posiciono nos negócios, na vida e na política. Sou uma pessoa que gosta de ir à luta, mesmo que tenha que bater de frente com algumas questões enraizadas para inverter resultados. É uma lutadora, assim o define? Sou uma lutadora por mim, por si só. Não consigo estar na vida de outra forma. Muito bem, então avançamos já para o diagnóstico do Conselho. Como descreve a situação atual do Conselho de Almeida? Na sua opinião, quais são os problemas mais urgentes que a autarquia precisa de resolver? E que avaliação faz, então, da governação autárquica destes últimos 4 anos? Temos o Conselho estagnado a nível da indústria, envelhecido, porque não se consegue criar condições para fixarmos os nossos jovens cá e terem condições de vida na sua terra. Temos um Conselho mal aproveitado face ao seu potencial, quer ao nível do posicionamento, quer ao nível do seu património histórico e cultural, e com uma comunicação muito pobre e redundante ao nível da publicidade. Para o exterior, eu diria mesmo que temos um município mal vendido. Pedia-lhe só que me reformulasse a pergunta, por favor. Assim, como descreve a situação atual do Conselho de Almeida? Na sua opinião, quais são os problemas mais urgentes que a autarquia precisa de resolver? A nível de problemas mais urgentes a serem resolvidos, temos a questão da falta de transparência na gestão da Câmara Municipal e das juntas de freguesia, e isto é a nossa opinião no direito que nos assiste a tê-la. Na saúde, que é sem dúvida um problema que está a tomar cada vez dimensões maiores, a falta de trabalho, a reconstrução do Parque TIR, a burocracia e a dificuldade de tratar o que quer que seja nos diversos órgãos, principalmente no que diz respeito a projetos de investimento, de construção, em outros. Tudo isto parece que demora muito tempo, e quando nós temos alguém que tem dinheiro, que quer investir, que tem um projeto,
nós, com a necessidade que temos de ter investidores com pão para a boca, nós temos que ser ágeis, ser rápidos e não é viabilizar por viabilizar, mas havendo viabilidade, sermos rápidos nessa viabilização e não andarmos aqui com burocracias e com entraves, porque depois o que acontece é que as pessoas pegam e levam os seus projetos para outros municípios, que é o que tem acontecido. Os investimentos têm fugido do Conselho de Almeida precisamente por causa dessas questões burocráticas diretamente no município. Sim, daquilo que temos auscultado das pessoas, sim. O investimento foge porque o pouco que há depois encontra uma série de entraves que se prolongam no tempo e muitas das vezes as pessoas não têm tempo para esperar, porque quem quer criar um negócio, quem quer abrir uma empresa, quem quer investir dinheiro, não está para ter um projeto por tempo indeterminado para ser aprovado. Arranja soluções e arranja alternativas, e é por isso que o investimento tem fugido para os concelhos vizinhos, não é? Falou aqui no setor da saúde, Liliana, a saúde que está a chegar ao Conselho todo. Os problemas são sentidos por toda a população do Conselho, seja aqui na extensão de Vilar Formoso, seja diretamente no Centro de Saúde de Almeida. Eu sei que já esteve reunida com a diretora do Centro de Saúde. Qual é o diagnóstico que faz? Bem, eu estive numa reunião, eu e Daniel Jerónimo, que é o número 2 à Câmara Municipal. Tivemos reunidos e o diagnóstico que eu faço, para ser correta com aquilo que foi a conversa, faço um diagnóstico de que parece que na visão do Serviço Nacional de Saúde está tudo bem. As coisas vão-se remediando, as pessoas vão sendo atendidas. Há um dia que até se faz uma consulta aberta. O problema é que, na perspectiva dos utentes e na perspectiva nossa, porque eu também sou utente que vivo cá, não está nada tudo bem, porque uma pessoa que precise de uma consulta de urgência, estamos a falar das consultas de urgência, que são aquelas consultas que são urgentes, mas não urgentes de hospitalares, e que muitas das vezes precisa de ser medicada, e que essa medicação precisa de prescrição. Não pode esperar para o sábado ficar doente, para o sábado ter a consulta aberta. E depois temos um outro problema associado, é que nós temos uma dificuldade na rede de transportes, que vamos supor que temos uma pessoa que realmente tem um diagnóstico ou tem sintomas que precisa de ser vista na hora, não tem resposta em Almeida, não tem carta de condução e não tem transporte para ir para Pinhel ou para Figueira. Quer dizer, temos aqui realmente uma bola de neve de problemas em torno do problema da saúde e da forma como está a ser gerido o centro de saúde, da dificuldade dos serviços, da diminuição dos serviços. A nível de transporte, o município desenvolveu o transporte municipal, que é o Estrela da Paz. A crítica para com esse serviço não está a chegar a toda a gente, no seu entender? Eu não sou crítica. Precisa de ser bem organizado? Os horários? Eu não sou crítica e os circuitos? Com nada que venha a acrescentar valor aos cidadãos. O Chega não está aqui para criticar por criticar. Agora, que efetivamente nós não temos uma afluência em termos de horários, de fluidez dos serviços e do transporte público, não temos. Nós não podemos pedir a uma pessoa que saia de São Pedro às 8h30 e que depois, para voltar, se calhar só consegue voltar ao fim do dia. E quem diz para São Pedro, diz para a Guarda, diz para Figueira, diz para Pinhel. Eu também sei que isto é
um pau de dois bicos, porque depois nós temos aqui, se calhar, poucas pessoas para o uso do transporte, face àquilo que é a rentabilidade. Mas cabe à Câmara encontrar aqui soluções, se calhar minibuses, se calhar outro tipo de situações, e quando eu digo que falo à Câmara não me escuso da responsabilidade enquanto candidata para tal. Mas nós não podemos ficar parados. O Estrela da Paz funciona, é melhor do que nada, mas não responde na sua totalidade, principalmente a esta situação de dificuldade de transportes para Figueira e para Pinhel, que é quem dá resposta alternativa à unidade de saúde de Almeida. Tem sido cada vez mais os utentes a recorrer então precisamente ao Centro de Saúde de Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel por causa da falta de médicos aqui no concelho, não é? Sim, até porque nós chegamos ao cúmulo e já estamos aqui a sair da alçada dos problemas da Câmara e estamos já aqui a entrar nos problemas do SNS, mas tem havido situações em que nós ligamos para a linha Saúde 24 e a linha Saúde 24 encaminha, isso já me aconteceu a mim, encaminha para Almeida. E nós chegamos a Almeida e Almeida está fechado. Eu, por acaso, tenho a sorte de ter transporte. E até foi relativamente a uma situação de uma criança. Mas quem não tem, como é que faz? Tem que haver alternativas. Tem que haver um transporte que garanta que, pelo menos, não tem que ser no minuto a seguir, na hora a seguir, mas que no decorrer do dia permita que a pessoa recorra a um destes dois locais. Falou aqui da falta de transparência na autarquia e juntas de freguesia. Essencialmente, falta de transparência em que aspecto? O financeiro não tem as contas consigo, não conseguiu aceder às contas? Eu consigo aceder às contas, as contas estão públicas, as da Câmara, anote-se, as da Câmara. No entanto, também há muita coisa que não se consegue entender na prestação de contas e que deixa dúvidas na mesma. Depois, ao nível das freguesias, o que acontece é que nós temos, ao nível das freguesias, uma total falta de transparência. Aí sim, nós temos freguesias que não estão abertas, nem a meio tempo, nem a tempo inteiro. Temos freguesias fechadas com um número de telefone que ninguém atende. Temos freguesias que nós não, se pedirmos uma ata, uma prestação de contas, levantam 1001 problemas como se não fosse um direito que assiste ao freguês. Já tive essa experiência como candidata e pessoalmente? Já tive essa experiência pessoalmente como delegada. Eu já tive essa experiência em diferentes papéis no decorrer destes últimos tempos. E, portanto, achamos que tem que haver mais transparência na gestão. E é por isso que nós temos uma proposta que é as juntas criar um código de conduta municipal em parceria com as juntas de freguesia que permita às juntas de freguesia, que motive as juntas de freguesia a ter um site esse onde é colocada toda a informação do exercício do mandato, nomeadamente até a informação de interesse público, não só as atas, não só as prestações de contas, não só a parte da gestão, mas outra informação que interesse à freguesia. E que os horários sejam cumpridos. Quem está a meio tempo cumpra ao meio tempo, quem está de tempo inteiro cumpra o tempo inteiro e que as coisas se façam de forma transparente e que as reuniões que tenham que ser feitas sejam feitas, que os editais sejam colocados. Há muito, eu acho que se vive no interior muito o hábito de isto sempre se fez assim,
nós ganhamos isto, a partir do momento que ganhamos não somos contestados, o povo também não sabe muito bem o que é, quais são as obrigações legais, e eles servem para votar e nós vamos deixando andar. Isto não pode ser. Ao nível também da transparência da gestão da Câmara Municipal, fazendo aqui um recuo, achamos que também não há muita transparência nos concursos. Achamos muito estranho que o concurso ainda não saiu e já temos gente a dizer que vai para lá. Está a falar a nível de recursos humanos? Sim. Isto suscita, logicamente, mal-estar, comentário, falatório, e efetivamente tem a ver também com essa falta de transparência. Eu ia só pedir... Estávamos então aqui a falar desta falta de transparência nos concursos, isto a nível de recursos humanos, diretamente com concursos públicos para obras. Mostra-se crítica? Para concursos públicos, para obras, nós também temos a intenção de criar um código de conduta, à semelhança do que já se faz em alguns sítios, de limitar o ajuste direto a 15 mil euros por ano por entidade, salvo se em alguma questão específica nós não tivermos a quem recorrer dentro do município. Entendemos que o negócio público tem que ser um negócio para todos, não podem andar sempre os mesmos à volta dos negócios e, portanto, desta forma nós conseguimos controlar e minimizar e diversificar os fornecedores ao nível do ajuste direto. Como verifica no terreno que é precisamente o que se passa aqui no Concelho de Almeida, que as obras acabam por ir sempre para as mesmas empresas, é isso? Eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que tem que ser diversificado. Então, uma das soluções é implementar esse código de conduta. Sim. E esse teto acho que de 15 ninguém mil. perde nada com isso. Falamos num teto de 15 mil euros que nos parece, para pequenas obras de ajuste direto, parece-nos razoável, dá oportunidade a várias empresas de concorrerem e poderem fazer parte, portanto, ganhar os concursos, ganhar as obras, deixando de haver ali um círculo, ou evitando que haja círculos, se é que os há. Este é então o retrato que faz da situação atual do Concelho de Almeida, a nível da gestão autárquica dos últimos anos. É isso, Liliana? Sim, achamos que é uma gestão pouco ambiciosa, que é uma gestão muito focada em dois pilares. No pilar das termas de Fonte Santa, que estão abertas meio ano, ainda não percebemos muito bem porquê, e da recriação histórica. Quando nós temos outras coisas que podemos desenvolver, nós não estamos de todo contra a recriação histórica, aliás é um valor inquestionável da nossa história, não é? Mas, efetivamente, o Concelho não pode se limitar a estas duas situações, e é muito desagradável para quem vai, por exemplo, a uma feira em que tem vários municípios à volta, e nós vemos que os municípios à volta promovem as suas atividades económicas, e a nossa é as termas e a recreação, e não saímos disto. E já sobre o certame da Feira de Caça e Pesca, que tem lugar no início de fevereiro, pode já estar presente e qual a sua opinião sobre esse evento? Olha, em relação ao certame da Feira de Caça e Pesca e Desenvolvimento Rural, eu já estive presente, já manifestei a minha opinião diretamente ao Presidente. Acho que esta feira
deve dar prioridade aos anunciantes locais. Nós temos situações em que a feira esgota os lugares e os stands da exposição porque vem gente de fora que ocupa 2, 3 stands, faz o seu negócio, está ali 2, 3 dias, faz o seu negócio e vai embora e nada aporta depois em termos de mais-valia ao concelho. E a prioridade deve de ser quem está no concelho. E eu alargaria um bocadinho a feira não só à caça e pesca, mas também ao negócio local, que não é só caça e pesca. Porquê? Para dar oportunidade de que os empresários a nível local possam estar presentes e mostrar-se de uma forma que se calhar ao longo do ano não têm essa oportunidade. De qualquer das formas, tem que ser justa e dizer que é um evento que faz sentido, traz muita gente ao município. Se calhar fazia sentido rever aqui um bocadinho, como eu já disse, a forma como ele é feito, como ele é desenhado, mas no geral, tirando a questão de discordar por completo que sejam atribuídos stands de não sei quantos metros quadrados a pessoas que vêm de fora sem dar primeiro prioridade aos locais, acho que o resto que tem que ser reformulado são questões de pormenor e que a seu tempo acredito que com boa vontade que se corrijam. Vamos entrar então diretamente agora para as propostas eleitorais que têm para os próximos 4 anos. Quais são as 3 principais prioridades para os primeiros 2 anos deste mandato, Liliana? Que medidas defende para fixar, começamos diretamente por aí, que medidas defende para fixar jovens no concelho e travar a perda de população e tornar o concelho mais atrativo? Como já aqui falamos, a auditoria às contas da Câmara Municipal para nós é uma prioridade para depois podermos desenvolver todo o resto. A criação de um seguro de saúde municipal, de forma a minimizar a dificuldade de resposta do SNS a nível local. Isto já é algo que se faz em outros municípios, inclusive até em Figueira de Castelo Rodrigo, que já é feito. A reformulação de raiz das medidas de atração de investimento para o município, com foco na indústria ou atividades que possam trazer postos de trabalho, e muito importante a desburocratização de todo este processo, também já falamos disto, e a reformulação do gabinete de apoio ao investidor. Isto, pediu-me 3, eu trouxe 4 medidas, mas de uma forma geral, que depois teremos a oportunidade de desenvolver, são estas as medidas que para os primeiros 2 anos que são importantes, porque a saúde é urgente resolvermos a situação da saúde no nosso município. O turismo e o património histórico, sobretudo a Fortaleza de Almeida, são grandes ativos. Como pretende potenciá-los? Precisamente focando-nos no turismo em Almeida e não só, também no restante concelho. Quais as propostas? A Fortaleza de Almeida tem um potencial imenso ao nível do turismo militar, do turismo de equitação. Exemplo disso é o Picadeiro de El Rei, que é um picadeiro de excelente qualidade. Como tal, faz parte da nossa proposta a criação de um hipódromo com vista a aumentar a resposta do picadeiro, aumentar a resposta do turismo de equitação, que por sua vez, através da captação de provas nacionais e internacionais e de simpatizantes desta prática, traz mais visitantes às muralhas, ao município e ao comércio local. Ao nível do turismo, temos no nosso programa medidas que permitem ter as termas abertas o ano inteiro, com a criação de um projeto de construção de bangalôs ou de uma unidade hoteleira, isso depois tem que ser avaliado, associado às termas, bem como o aumento da oferta das termas, que, à semelhança do que se faz nos municípios vizinhos, passam a ter disponível o serviço de fisioterapia
o ano inteiro, convencionada numa fase inicial com o SNS e posteriormente alargando os protocolos, dado que Almeida tem muitas pessoas reformadas e no ativo provindas das forças de segurança e da banca, e portanto faz sentido depois alargarmos aqui os protocolos, e desta forma conseguimos viabilizar as termas, criar postos de trabalho, manter as termas abertas o ano todo, dar resposta social a uma necessidade concreta do município, que quem quiser fazer fisioterapia, quem tiver um P1 para fazer uma fisioterapia, não faz, ou vai ao CRO, ou vai à guarda, e depois voltamos a ter o problema da questão do transporte. Defende uma gestão privada ou municipal e pública para o complexo das termas? Se calhar defendo uma gestão mista. Poderíamos ter aqui um cenário misto. Quando fala aqui de construção de bengalós, isto tem a ver com privados ou com o município diretamente? Não, isto teria que ser, se bem que as câmaras também podem ter, as câmaras e as juntas também podem fazer gestão de unidades de turismo rural, mas penso que, havendo condições e dando condições, lá está a questão da viabilização dos projetos e havendo atratividade para que isto pode ser perfeitamente um investimento privado para a criação de uma destas duas soluções. Uma grande unidade hoteleira junto às termas faz parte das suas propostas, tentar precisamente atrair um grande investidor para aquele espaço? Eu corrijo aí o grande. Eu não sei em que sentido é que está a falar de grande, se está a falar de grande pela dimensão. Eu acho que nós não precisamos de uma unidade hoteleira com muitos quartos, não é? Mas precisamos de um grande investidor aqui, sim. E eu posso lhe dizer que a minha posição, enquanto Presidente de Câmara, não é uma posição de lançar os projetos e depois ficar sentada na secretária. Eu, se souber, e seja ao nível deste projeto ou de outro qualquer, que há em alguns alguém interessado em fazer um investimento deste género ou de outro, nomeadamente até da indústria, que nós precisamos dela no município, e que nós temos condições e que se enquadram dentro daquilo que é as condições do município, eu garanto-lhe que meto-me no carro ou meto-me no avião, onde tiver, e vou tentar negociar com a pessoa. E eu acho que do investidor, eu acho que este é o papel diferenciador e mais importante do Presidente de Câmara, porque nós somos um município que está desempregado. Desculpe-me a expressão. Nós estamos com falta de trabalho, nós estamos com falta de investimento e precisamos de ir à procura. Não podemos ficar no hábito de que isto é assim há muitos anos, ninguém consegue mudar. Não, tem que ser uma gestão de fora do gabinete, tem que se ir à procura, não podemos, e esse é o problema que eu sinto e que a minha equipa sente, é que se fica à procura do investimento. Não, nós temos que, se fica à espera, do investimento, nós temos que ir à procura dele. E aqui a participação em certames, precisamente do género, não é? De captação de investimento, era uma boa aposta por parte do município estar presente nos certames e contactar diretamente com os empresários? Claro que sim. Mas estar presente de uma forma, se calhar, diferente daquela que tem estado. Porque nós, cada vez que estamos presentes numa feira, levamos um pop-up das termas e outro pop-up da recreação histórica. Não pode. Nós temos que vender o município, vender as potencialidades do município. Nós somos um município fronteiriço, nós temos uma localização de excelência. Portanto, no seu entender, o município tem-se limitado a vender apenas a Vila de Almeida e a Fortaleza? E o resto do concelho não tem tido visibilidade? É isso? Tem tido e tem vendido e mal. Porque nós temos umas termas que só abrem meio ano e têm uma dificuldade imensa em abrir, porque têm uma dificuldade imensa em criar equipas, e temos
um certame que temos um evento que funciona 3 dias por ano. Eu ainda não me apercebi. Existem medidas de captação de investimento para o município. Existem. Mas são medidas pouco ambiciosas. Porque hoje em dia, e eu estou a falar contra mim, hoje em dia os serviços também se contratam online. Não é isso que vai trazer postos de trabalho. Eu trouxe o meu posto de trabalho, mas limito-me àquilo que é a capacidade da minha empresa. Nós precisamos de querer ir mais além. Nós precisamos de querer ir para a indústria, para aquilo que traz 10, 15, 20 postos de trabalho. Mas para isso também precisamos de preparar as equipas para irem à procura e não ficarem à espera que o investidor bata à porta. Temos que ter equipas que estejam atentas ao mercado nacional e internacional e que sejam proativas em ir buscar e em ir tentar buscar esse investimento. Ou seja, defende que o município seja também um prospector de investimento. É Tem que isso? ser. Não há outra forma. Liliana, qual a sua experiência? Está com uma empresa sediada na incubadora de empresas, em Vila Formoso, Imaculada Business Center. Precisamente qual a sua visão da forma como está a ser gerido aquele espaço? O negócio está a ser positivo para si? Eu vou falar do meu negócio, eu não vou falar da gestão da equipa porque acho que era desrespeitoso e desleal o fazer. Nós temos propostas, portanto eu já disse que uma das nossas propostas é reformular o departamento de apoio ao investidor, portanto tirem as ilações. Em relação à minha estadia na Imaculada Business Center, é uma avaliação positiva. Eu também trabalho muito online, eu faço pouco, o meu trabalho não vive só do comércio local, não é? Do negócio local. Sem dúvida. Trabalha para todo o país. Trabalho para todo o país e ilhas. E faço uma avaliação positiva nesse sentido. Sem dúvida, acho que as condições são excelentes. A avaliação negativa que eu posso fazer aqui, porque, e estou a ser correta, porque já o disse ao Presidente e, portanto, posso dizê-lo aqui, é a falta de publicidade e as limitações que nos colocam lá em relação à publicidade. Que nós não podemos pôr uma bandeira, nós não podemos pôr o logotipo, nós não podemos pôr nada que... porque aquilo que o Sr. Presidente quer vender é a imagem do Imaculada Business Center, que algumas pessoas nem sabem o que é que isto quer dizer, e não podemos pôr a nossa imagem. Mas depois, contrariamente, cabe lá um logotipo da AIMA. E, portanto, entramos aqui em critérios um bocado dúbios e que, sem dúvida nenhuma, que uma coisa é ter uma atividade que está anunciada, que tem logotipo, que as pessoas sabem o que é que está ali. Outra coisa é ir para o edifício, ver janelas e não saber o que é que lá está. Porque supostamente está para nascer um pop-up, que eu venho tendo reuniões e que o pop-up está para ser colocado, mas enquanto é e não é colocado, o certo é que o tempo passa e as atividades continuam sem a devida publicidade. A experiência está a ser positiva, resumindo, e valeu a aposta ali no Imaculada Center por parte da sua empresa? Sim, a minha experiência é positiva, de facto estar instalada no Imaculada Business Center, mas também eu tenho a facilidade de fazer o negócio a nível nacional, não é? Que políticas propõe para apoiar os agricultores e comerciantes locais? Precisamente estávamos aqui a focar também na parte económica, mas agora já com os agricultores. Bem, eu aqui vou ter que puxar o mérito ao Chega, que é a bandeira que me traz aqui.
Antes de mais, tenho que referir que o Chega foi o responsável pela abolição das portagens na A25 e em outras autoestradas. Só isto faz com que empresas poupem milhares de euros por ano e traz uma nova dinâmica às localidades afetadas por estas vias. Recordo também que foi o PS, que é a cor partidária que governa Almeida há uns anos a esta parte, que vergonhosamente se opôs com desculpas de mau pagador, adiando decisões, virando as costas ao interior e a quem votou nelas. Respondendo à pergunta, relativamente aos comerciantes, o comércio desenvolve-se se houver fixação de pessoas, dado que a economia é um ciclo, logo, ao implementarmos medidas que potenciam e atraiam investimento e postos de trabalho, estamos a trazer mais pessoas ao concelho, mais pessoas a consumir e, por sua vez, a alavancar a economia local, beneficiando quer o comércio local, a restauração e os restantes setores. Temos ainda também a criação de um projeto de apoio ao investimento no comércio local para quem queira abrir o seu espaço, a sua loja, que consiste na comparticipação da renda em 50% do valor nos primeiros 12 meses até ao limite de 300 euros. Até ao limite de 300 euros, a comparticipação por parte da Câmara. E isto não é só para Almeida, não é só para Vila Formoso, mas para todo o município. Isto quanto aos comerciantes, não é? Já diretamente com os agricultores, Liliana? Com a agricultura, portanto, propomos a comparticipação de 50% do saneamento sanitário de todos os animais ovinos, caprinos e bovinos do concelho, que anualmente a OPP realiza junto dos agricultores e criadores de gado. A criação do apoio direto em forma de subsídio a comerciantes que estabeleçam contratos de fornecimento com produtores locais. Criação de uma marca municipal para a divulgação de produtos endógenos e criação de uma estratégia de marketing para a sua comercialização e colocação no mercado. Criação de um selo municipal de qualidade e a apoiar projetos de rega eficiente, portanto a rega gota a gota e os sensores de umidade. Essencialmente, então, as propostas para a agricultura e o comércio. Em termos de saúde, já aqui falámos, educação e transporte. Também aqui já foi referido Mas a eu nível gostava do transporte. Se tiver tempo Sim. ainda de esmiuçar um bocadinho a saúde e a educação. A saúde, precisamente, já aqui falou na possibilidade de ser criado então um seguro municipal. Sim, um seguro de saúde que permita aos cidadãos ter acesso a consultas e exames de diagnóstico a preços protocolados, facilitando o acesso a médicos de clínica geral e especialidade, bem como a exames complementares. Esta medida será ainda complementada com a contratação de um serviço de clínica em regime de ambulatório, que venha ao município periodicamente, por exemplo, uma vez ou duas por mês, dar consultas. E isto vai responder depois à necessidade que os utentes têm de prescrição de medicação e de acompanhamento que não o têm no SNS. Aqui, referindo-se ao seguro municipal de saúde, seria abrangente a toda a população, é isso? Seria um seguro de saúde gratuito, abrangente a toda a população que esteja no território, portanto, que esteja em Almeida há mais de 5 anos. Logicamente que se nascer um bebê e o bebê for filho de pessoas que estão cá há mais de 5 anos, ele vai ser integrado, como é óbvio. Relativamente então à dificuldade, aquilo que falávamos em off, à dificuldade de transporte das pessoas relativamente depois para exames e para consultas, temos proposto ainda também a disponibilidade de transporte da Câmara para poder levar as pessoas que precisem de se deslocar fora do município para ter consultas de especialidade, exames, etc. E a comparticipação de tratamentos de ortodontia, próteses, implantes aos idosos que sejam beneficiários do complemento solidário de idoso e do cheque dentista terceira idade. Já no que diz respeito à educação, como é que vê a situação atual e que propostas faz no seu programa a nível da educação? Nós temos cada vez menos população jovem, portanto temos cada vez menos população a estudar no município. E face a isso, e isto até já saiu, esta proposta já saiu pública no jornal Praça Alta, pretendemos a fixação de alunos no município, e alunos do município que podem ser os do município ou vindos de fora,
com a criação de parcerias com escolas técnicas e profissionais, dando resposta aos alunos que não querem ir pela via do ensino superior, mas pela via do ensino profissionalizante, criando cursos de formação profissional a partir do 10º ano. Há depois uma questão que eu acho que é de preciosismo, de orgulho, que é a integração do estudo de uma obra literária de Eduardo Lourenço a partir do 10º ano. Isto depois, claro, seria gerido pelos professores, as pessoas têm liberdade nesse sentido, mas que a Câmara incentivasse ao estudo de uma obra literária de Eduardo Lourenço a partir do 10º ano, de forma a sensibilizar os alunos para o valor da obra deixada por Eduardo Lourenço. Quem é Eduardo Lourenço, que se calhar muitos não sabem, natural das nossas terras, natural de São Pedro, do Rio Seco, e que muito tem dignificado o nome. Estas são as nossas propostas para a educação. Já a nível do projeto em si geral para os próximos 4 anos, há mais alguma medida que queira aqui focar, Liliana? Sim, nós gostaríamos de criar medidas para dinamizar a zona industrial. Eu vou só pedir um bocadinho, tenho mesmo que beber água. E está aqui a referir-se à zona industrial localizada aqui em Vilar Formoso. Exatamente. Medidas que permitam trazer investimento, nomeadamente a cedência de espaço a custo zero, com condições de períodos de fixação prolongados e criação de postos de trabalho. Temos também aqui... desculpe que eu perdi-me na pergunta, porque... A nível precisamente de medidas a nível geral do seu programa, focou aqui a dinamização do parque industrial. Sim. E perguntava-lhe se... Temos também a intenção da criação de um centro logístico na zona do Alto do Liumil. É uma zona bem colocada, a nível de acessos à autoestrada, que seria um segundo parque de tiro, digamos, que permitia, principalmente aos caminhões de longo curso, aqueles de maior dimensão, mas também aos outros, de ter um sítio com segurança, onde pudessem pernoitar. Temos muitos camionistas com muita dificuldade, que às vezes ultrapassam os seus tempos legais de condução, porque não têm onde ficar em segurança. Termos ali um parque que permite... Quem faria a gestão desse espaço? O município ou era integrado? Teríamos que avaliar. Se fosse viável para as contas públicas, faria o município. Se não, teria que ser por a via privada. Mas quando nós pensamos nisto, pensamos na gestão por parte do município. Não, o que eu quero dizer é que não descartamos a possibilidade de dar com determinados limites e com determinados requisitos à exploração privada. Seria um sítio onde os camionistas pudessem fazer as suas refeições, um sítio iluminado, com entrada e controle de barreiras, que aliás é uma das coisas que nós também queremos implementar no atual parque de tiro. Portanto, a iluminação que não tem, o acesso pelas barreiras, o sítio onde pudessem fazer as suas alimentações, e isto também vem trazer à zona do Alto do Liumil uma dinâmica e um ressurgir do comércio naquela zona. E eu não vejo qualquer conflito em haver 2 parques de tiro, porque muitas das vezes uns precisam só de parar para ir à casa de banho, fazer umas compras, e arrancar, e o que está na fronteira, portanto o que temos atualmente, serve perfeitamente. Se nós temos um camionista que tem, se calhar, uma outra necessidade, a necessidade de pernoitar, de fazer a sua própria comida, de tomar um banho, se calhar temos o outro que depois muito facilmente lhe permite voltar à autoestrada e continuar a sua viagem. Que papel vai ter com as juntas de freguesia no seu projeto, Liliana? As freguesias são, ou deveriam ser, um prolongamento de tudo isto que aqui foi falado. E estarei sempre disponível para trabalhar em conjunto nesse sentido, independentemente da força política de cada executivo que é eleito em legitimidade. As juntas de freguesia são de extrema importância e têm de ser feito um trabalho sem preconceitos ou picardias partidárias. Estou aberta ao diálogo, ao trabalho conjunto,
Como tenho vindo a dizer ao longo desta entrevista, a nossa candidatura é uma candidatura de trabalho para pessoas e pelas pessoas, e nenhum Presidente de Câmara pode deixar de lado o papel das juntas de freguesia e menosprezar trabalhar com elas de forma construtiva. Sendo muito direta que o sou, um Presidente de Câmara que dificulta uma relação com uma junta de freguesia A ou B pela sua cor política é sacana, é um sacana. Isto não pode acontecer. Isso tem acontecido ao longo do... A nível nacional, isto é uma realidade a nível nacional, não é só em Almeida. As pessoas, essa dificuldade existe e todos sabem que existe a nível nacional, porque há essa tendência e há esse mau hábito que tem que deixar de existir e tem que começar por algum lado, e em Almeida começará por mim. Que modelo de governação pretende adotar? Mais próximo dos cidadãos, mais centralizado pelas freguesias? Eu não serei nunca uma presidente de gabinete, ok? Eu serei uma presidente de estar na rua, em contacto com o povo, em contacto com as dores da população. Portanto, nesse sentido, o ADN do Chega é esse. É a proximidade do povo, não há outra forma para nós de fazer política e governar. Vamos trabalhar para soluções, vamos trabalhar fora dos gabinetes, com a população, com as suas dificuldades. O Chega tem vindo a mostrar que a política é para todos e não somente para os senhores doutores e para aqueles que abanam com o cartão partidário. Queremos uma governação transparente, independente e focada, como já disse, nas pessoas e no desenvolvimento do concelho. Já em relação aos jovens e à dinamização cultural e desportiva, o que é que prevê esta sua candidatura ao município de Almeida? Olha, a criação do hipódromo que falamos aqui já permite alargar a oferta desportiva aos jovens. Que tenham simpatia por esta prática, que começam nas escolas com a visita ao picadeiro. Pretendemos também criar fóruns de debate periódicos com a presidência da Câmara Municipal, dar-lhes voz ativa, e a criação de uma bolsa de voluntariado para ações como ação social, programa de férias, apoio a eventos, ambiente, limpeza de espaços, sensibilização ambiental. Envolvendo então os jovens do concelho. Na relação com a comunidade, se for eleita, como vai aproximar a Câmara dos Cidadãos e promover a participação popular? Diz que vai ser então, se for eleita, mais próxima e será uma presidente não de gabinete, estará no terreno? Estarei no terreno, aliás, é essa a minha postura. Uma coisa eu garanto, eu não serei uma presidente de nins, de nhanhanhãs, estou demasiadamente direta para o ser. Não serei a presidente das burocracias, não serei a presidente das negociatas de corredor. Quero andar no terreno, prometer governar por servir os interesses dos almeidenses e não os interesses da cor política ou do ciclo de amigos. Esse tempo connosco, com o Chega, com a minha equipa, comigo, acabou. A Câmara Municipal será a casa de todos. Que mensagem gostaria de deixar aos imigrantes almeidenses que acompanham a vida do concelho a partir de longe? Eu este verão tive muitos imigrantes a virem falar comigo e quando falo nisto a voz embarga-me porque eu tenho um orgulho imenso neles. Este verão tive, então como disse, tive muitos imigrantes a virem falar comigo, a dar-me os parabéns pela minha candidatura, manifestando uma insatisfação muito grande pelo que se vive em Portugal, pelas políticas descontroladas de imigração que se instalaram e contaram as suas histórias de luta, de trabalho, onde nada lhe foi dado, o caminho foi feito por eles e com o trabalho deles e muito sacrifício. Por isso, vou voltar a repetir o que lhes disse pessoalmente. O Chega e eu temos um imenso orgulho neles e no bom nome que deixam em Portugal e de Almeida pelo mundo inteiro, dignificando-nos, honrando-nos. Uma profunda admiração pelas suas lutas, pelas suas conquistas, pelas suas dores, pelas suas vidas. Trabalharei afincadamente, com os olhos postos na construção de um município que os orgulhe, a eles e a todos os almeidenses, e que lhes permita regressar a casa, se assim for a sua vontade.
O, o Chega tem sido um partido que tem suscitado polémica a nível nacional. Como responde a quem tem receio de trazer esse estilo de política para o município de Almada? Olha, antes de mais, António, vou ter aqui que fazer um parênteses. Eu gostaria de clarificar aqui que o Chega não suscita polémica. O Chega suscita medo àqueles que estão agarrados ao poder, vivem de uma série de regalias e de negociatas e que o crescimento do Chega lhes põe o seu modo de vida em causa. É por isso que o Chega tem tido o crescimento que tem tido, quer a nível nacional como a nível local. O Chega não cresceu pela sua polémica, nem por causa da polémica. O Chega cresceu porque mostrou trabalho sério e foi capaz de pôr a nu a forma podre como se faz política em Portugal e que tem afundado o país há 50 anos nesta parte. E cabe-me ainda lembrar que é a segunda força política atualmente, gostem ou não gostem. Respondendo à sua questão, depois de corrigida ou feita este parênteses, as garantias que damos são as mesmas que damos a nível nacional. Não temos medo de enfrentar problemas, de apontar os problemas que temos, mas também não temos medo de arranjar soluções esta é a nossa diferença. Não somos, como dizem, politicamente corretos, se é que isto é alguma qualidade, mas somos a voz do povo e face ao crescimento que o partido tem tido no Concelho de Almeida, já somos uma voz muito significativa de muitos almeidenses. Eu dou o exemplo de Montenegro na sua primeira legislatura, em que, à boca aberta, disse que qualquer entendimento com o Chega era um não, e que não era não. E depois, quando a coisa não lhe correu assim tão bem e fomos a segundas eleições, já veio admitir que o Chega é um partido responsável, que o Chega é um partido de trabalho, construtivo, portanto, é bom que as pessoas se venham a perceber e o povo já se apercebeu quem é o Chega, ao que vem e o que é que traz o Chega na mudança de Portugal e agora ao nível das eleições autárquicas na mudança das nossas terras. Que garantias, dado que o Chega no poder local terá uma atuação construtiva e não apenas de contestação? Eu já respondi a essa pergunta. Nós estamos cá para trabalhar. Tivemos aqui uma hora onde eu lhe apresentei propostas. 90% do tempo que aqui estive apresentei propostas, não apresentei críticas. Logicamente que nós não podemos olhar para o país e para a nossa terra e dizer que isto está tudo bem, é um mar de rosas. Não, nós temos que apontar os problemas e apontar a origem dos problemas, muitas das vezes que vêm por vícios instalados, por gente demais a viver do negócio público, mas nós não temos esse problema em fazê-lo. Mas também depois, por outro lado, não temos problema em apresentar soluções. E, portanto, é esta a postura. Nós vimos para trabalhar, nós não vimos para criticar, temos sido, assim, muito criticados, que esse é o outro lado que depois a comunicação social não fala. Temos sido muito criticados e temos sido criticados sem as pessoas se darem ao trabalho sequer de conhecer, quer a nível nacional, quer a nível local, o programa do Chega e aquilo que vem. Portanto, nós não vimos para tomar uma postura de deitar abaixo. Vimos para tomar trabalho, para pegar em trabalho, para trabalhar, para resolver problemas, para ajudar a resolver problemas, para encontrar entendimentos. Não terei problema nenhum em governar de forma a criar entendimento entre as várias cores políticas que venham a apresentar-se no Executivo. Exemplo disso, temos esse exemplo a nível nacional, quando foi das portagens. A proposta inicial foi do Chega, depois o PS, quando se sentiu a cair pela lama abaixo, agarrou nessa bandeira e fez bandeira dele própria, e quando foi à altura, nós aprovamos, e podíamos ter feito aqui uma birra de não aprovar, porque a proposta inicial era nossa, mas não, nós aprovamos. Porquê? Porque era importante para o povo, e é assim que nós governamos, e é assim que eu quero governar. Quero chegar ao final do dia e dizer, não me interessa de onde é que veio as propostas. Hoje criou-se mais condições, criou-se mais medidas favoráveis ao bem-estar e ao desenvolvimento da população de Almeida. Liliana, quase a chegar ao fim e temos ainda mais 5 minutos.
Porque é que os cidadãos de Almeida devem confiar em si e votar na sua candidatura? O que é que tem sentido precisamente no terreno, no contacto com as pessoas? Olha, porque é que as pessoas devem de confiar em mim e votar em mim? Olha, primeiro porque temos tido mandatos completamente vazios. Portanto, temos já... O PSD já governa há algum tempo a esta parte e não tem mostrado grande trabalho. O PS, nós temos propostas, António, que vêm já deste anterior executivo e que são propostas que se repetem de 4 em 4 anos, portanto, e uma proposta que se repete muitas vezes não é uma proposta, é uma mentira, está ali para ocupar espaço, para enganar, porque eu lembro-me que de ler o último prospecto das últimas eleições, em 2021, em que o Sr. Presidente dizia que deem-me uma oportunidade porque temos um projeto fantástico, mas o Covid não nos permitiu concretizá-lo. E eu agora pergunto, o que é que aconteceu nestes 4 anos para ele não conseguir concretizar as propostas que fez repetidas das anteriores, porque eu só me lembro de um apagão de um dia. Portanto, respondendo à sua questão, o Chega apresenta-se como uma alternativa face àquilo que são as alternativas que têm vindo a ser apresentadas. PSD, porque de mandato em mandato muito pouco faz, e o PS, porque como oposição também não tem trazido nada de valor acrescentado e não tem trazido uma oposição construtiva, até pelo aquilo que eu venho lendo, nem a oposição tem trazido a este município. Portanto, precisamos de sangue novo, precisamos de sangue que não esteja viciado. E esse é o ADN, é o princípio, é a vontade com que o Chega se apresenta, eu e a equipa, às eleições à Câmara Municipal. Muito obrigado, Liliana Moreira. Chegamos assim ao final da nossa entrevista. Agradecemos desde já a sua presença. Desejamos boa sorte nas eleições autárquicas. Aos nossos ouvintes, obrigado por terem estado connosco também. E estaremos então no dia 25 de setembro, entre as 9 e as 11 da noite, no auditório do Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso, para o debate eleitoral então com os 4 candidatos à Câmara Municipal de Almeida. Muito obrigado. Obrigado eu, e a continuação de um bom dia para todos.